com Raul Mikhail Ivanov. Parte 1. 8 de junho de 2019. Bem, queridos amigos, estou muito feliz por me expressar neste país lindo, que visitei quando eu estava neste corpo, e vim vê-lo no fim da minha vida. E aguardo com expectativa a possibilidade, a oportunidade, de me expressar entre vós. Então, como de costume, se preferir, vamos começar, para começar esta reunião, esta entrevista, para ouvir as suas perguntas. Então, caro amigo, se quiser começar com a primeira pergunta. Vós. Sim. Como é que nos livramos das nossas obsessões teimosas? Bem, caro amigo, creio que é obrigado, como diria Abba, a absorver seus próprios defeitos, e não a opor-se a eles, a não tentar resolvê-los de forma alguma, mas a aceitar que essas obsessões que o incomodam, obviamente dizem respeito à pessoa, e é, portanto, um convite a mudar sua posição ou ponto de vista de sua consciência, a se absorver. E há muitas coisas que foram reveladas e durante a vossa êxtase, durante um ano, que acabaram de passar, e que vos deram todos os elementos possíveis. Mas lembre-se, hoje, se você tentar resolver algo por conta própria, para entendê-lo, para superá-lo, mantendo o ponto de vista da pessoa, você não terá sucesso. Então, faça o mesmo com as obsessões, coma-as, absorva-as, atravesse-as, mas não se oponha a elas, e especialmente não procure técnicas ou maneiras de pôr fim a essas obsessões. Tudo que você tem que fazer é aceitar passar por isso, aceitar que não é nada desse personagem, nem nada desses defeitos, e então verá que tudo isso é vivível, e que tudo isso, é claro, é eliminado de si mesmo, porque você não é nada do personagem, e obviamente, muito menos suas obsessões, que dizem respeito apenas à pessoa, apenas à alma, mas não ao que você é realmente. E dada a abertura, a transformação que ocorreu nesta terra, e em toda a criação desde que eu diria um ano, você tem a possibilidade, através da absorção de essências, através do ágape, através das redes, através do verbo, através das próprias vibrações, de deixar tudo isso de lado, porque enquanto você acreditar que vai se livrar, neste período, de suas ideias fixas, suas obsessões, você só está reforçando em última instância a identificação com a pessoa, o personagem, com a história. Você nunca se mexeu. Sempre foste imóvel, sempre foste perfeito. Então aceite isto, aceite-o, absorva as suas próprias obsessões, eu diria, se preferir, ame-as, e é o amor que demonstra para com este personagem, através do que chama obsessões, que lhe permitirá ultrapassá-lo, e sobretudo, dissolver-se no seu próprio efêmero, e do outro lado, atravessá-lo, e bem, você estará na alegria, por mais persistentes ou não estas obsessões sejam. Porque você notará nesse momento que há, ao mesmo tempo, eu diria, o personagem que abre essa obsessão, mas ao mesmo tempo, o eu, como disse Abba, o eu absoluto que estará lá, e que vai acabar com os dramas do personagem que pensa que tem uma doença, uma desordem. É exatamente a mesma coisa para tudo o que você encontra, o que Abba lhe explicou, e também de há pouco tempo, e o que você tinha, há pouco tempo, a respeito do eu sou. Você é realmente a chave última, aquela que permite concretamente atravessar tudo e viver tudo com leveza e alegria. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a condição, qualquer que seja a dor, você não é nenhuma dessas coisas. Então, é claro, e meu discurso aqui pode parecer novo para você comparado com o que eu estava realmente dizendo sobre uma noção de progressões evolucionárias que só dizem respeito à pessoa. Agora, à medida que mais e mais de vocês descobrem que toda a criação é um sonho, assim como nós, é claro, e o óbvio é aceitar que tudo isso não lhes diz respeito, mas diz respeito à pessoa, aquele que acredita que é este corpo, esta vida, esta história, estes problemas. Se aceitarem este ponto de vista, é claro que o ponto de vista da vossa consciência mudará naturalmente e vos levará, se me permitem dizê-lo, à fronteira da consciência. E tudo é feito por si mesmo hoje, sem ti. Enquanto acreditarem por vós mesmos, em relação ao Espírito, em relação à verdade, ali chegar, vocês não poderão alcançá-la.
É preciso para isso, sejam quais forem as palavras usadas pelos intervenientes, desaparecer de si mesmo, não como algo que se deve negar, mas como algo que se deve integrar, absorver, superar e amar. Se o fizerem, então, nesse momento, vocês descobrirão o que é a alegria nua e a viverão, não importa qual fosse o estado anterior a alguns minutos, ou a alguns dias antes. A solução hoje é radical, é definitiva, põe fim à ilusão de ser uma pessoa, de ser afetada por tal problema ou sofrimento, mas, sobretudo, faz descobrir a verdade que sempre existiu. Escutem os vossos irmãos e irmãs encarnados e, através dos seus testemunhos, tudo que eles vivenciaram, tudo que eles estão vivenciando. Eles não são mais avançados que você, não são mais elevados em algum lugar do que você, apenas entenderam e viveram um pouco antes dos outros, nem mais nem menos. Tudo que você vai se opor hoje, de qualquer natureza, só pode ser fortalecido quase que imediatamente. Ou seja, onde põe a sua atenção, a sua consciência, o seu interesse se quiser, verá que não só fica mais forte, e que o perturba cada vez mais, porque a inteligência da luz que está presente, que você é, cuida de tudo. Então dirija-se à inteligência da luz que você é a partir do seu personagem, simplesmente reconhecendo-se como a inteligência da luz, mesmo que você não a viva. Não se trata de pedir a luz ou a inteligência da luz para vos livrar, neste caso particular, das obsessões, porque nesse momento ainda é a pessoa que quer se livrar de alguma coisa, mas lembro-vos que, acima de tudo, é a vossa ideia de ser uma pessoa que deve se desvanecer e desaparecer. E aí, é claro, você vai viver a alegria nua, esse amor indizível que foi nomeado por Abba, e aquele que me canaliza, é ágape. Não são palavras como essa no ar, não devem parecer bonitas, não são paisagens, são a estrita verdade. Mas o simples fato de fazer esta pergunta, eu não a refuto, além disso eu a respondo com prazer, simplesmente mostra que a pessoa que faz esta pergunta está obviamente em seu personagem e acredita ser verdadeira, e logicamente se coloca a questão de se livrar de uma desordem, seja ela qual for, de uma doença ou de um problema. Mas já não funciona assim. Também aqui temos de quebrar este tipo de hábitos de ação-reação. Tem que estar totalmente disponíveis para viver essa alegria que não depende de vocês, mas que vocês são mesmo assim. Basta simplesmente aceitar, não dizer sim ao sofrimento, mas aceitar que tudo isso só passa, e será ultrapassado de uma forma cada vez mais evidente para todos, seja qual for o problema. A alegria, de certa forma este ágape do amor nu, virá cobrir-vos brutal ou gradualmente como se vestissem uma veste de luz, e que já não estavam real e concretamente identificados com o problema, porque é a pessoa que tem o problema, não o que vocês são. Podemos continuar, sem isso vou responder muito tempo às perguntas também. Vós. A segunda pergunta é semelhante à primeira, mas é: como podemos aceitar um defeito, um vício, uma obsessão que continua voltando? Então é a mesma coisa sobre um pouco mais amplo do que o que você poderia nomear as entidades, as possessões, todas as coisas que, se você é sensível e você sente, e que parecem incomodá-lo em algum lugar. Aceite que você é a totalidade da criação e que é anterior a esta totalidade. Absorver e, como disseste, vícios, não obsessões, havia outra palavra. Vós. Defeitos, vícios, obsessões que continuam a voltar. Então é a mesma pergunta que a primeira, exceto por outra coisa, é simplesmente aceitar a ideia, mesmo que você não viva nada, sem se opor, sem negá-lo. Ao aceitá-lo você vai descobrir, se o fizer sinceramente, que naquele momento, bem, tudo isso já não existe, e você só pode rir disso. Mas lembrem-se também que durante este período, mesmo que tenham sido afetados durante anos por este tipo de problema, hoje, mais do que nunca, é a oportunidade, o próprio pretexto que vos permite descobrir que não sois nada disso. Você tem que vivenciar isso, e para você aquelas experiências que eram necessárias. Então não adianta dizer que é uma entidade, não adianta dizer que são possessões, não adianta dizer que sua psique está perturbada e buscar uma solução ali dentro.
Significa aceitar, aqui também, que vocês são tudo isso e que tudo isso só está lá para permitir que vocês estejam nas melhores condições para viver a verdade. Tudo é apenas um pretexto neste período, qualquer que seja a vossa idade, quaisquer que sejam os vossos problemas de qualquer natureza, para vos permitir superar o problema, e assim superar a pessoa, não negando ou rejeitando-a, mas acolhendo-a ao mesmo tempo, como eu disse, a inteligência da luz que sois. Mas isso não deve vir da pessoa. A pessoa só pode concordar, apagar, desaparecer para si mesmo, e a obsessão, as entidades, as doenças, a velhice, os problemas de qualquer natureza que eles são hoje, que afetam você, só estão lá para acordá-lo, para fazer você deixar o sonho. Não há castigo, não há nada que não seja sem razão, mesmo e sobretudo se não compreendes a razão. É precisamente aí que reside a verdade. Não tens de procurar resolvê-las, a respeito desse tipo de coisas. Se forem realmente capazes, diria eu, de se atravessarem vocês mesmos, então a inteligência da luz, que sempre esteve lá, mesmo que hoje seja coletiva a nível da criação, vai revelar-se através da alegria, através do ágape, através do amor nu. Não te podes enganar com isso. Não podes errar. Enquanto todo o resto hoje não passa de um caminho falso. Não é fácil aceitar, precisamente para quem ainda se acredita ser uma pessoa ou uma história, ou uma consequência de qualquer coisa. Você é tanto a origem como o fim de tudo, não só da sua vida, mas também de todo o resto. Isto foi explicado em comprimento, largura e profundidade. Mas novamente, como dizia o canal, ele disse: se você tem um problema de saúde que persiste, não há contraindicação, muito pelo contrário, para lidar com ele materialmente, energicamente. Mas não questione nada além do próprio corpo. Não olhes, como se diz em francês, para um meio-dia às 2 horas. Aceitem tudo que está presente é já mostrar grande sabedoria, estar calmo, elevar-se ao nível da consciência numa postura de acolhimento. É isso que vai levar-vos à compreensão através da vivência e travessia, que a consciência não vos tem nenhuma utilidade e que somos todos muito anteriores à consciência, que a implantação do sonho da criação chegou ao fim, e que nunca mais haverá um sonho. De qualquer forma, quando digo que nunca mais haverá um sonho, lembre-se, o tempo e o espaço não existem, são uma criação de consciência e independentemente do que se tem chamado dimensões. Aceite-o, não é uma crença do que estou falando, porque a aceitação realmente cria o retorno do instante presente, o retorno da verdade no nível individual, mas como você também sabe, de uma forma cada vez mais coletiva. Então podemos continuar porque não tenho de me alongar em todas as perguntas. Já não temos mais perguntas escritas. Então vamos ouvir vozes do Quebec, talvez. Risos. Eu lhes asseguro, não há nenhuma questão que não tenha uma utilidade. Tudo é útil. E já estão todos dormindo. Risos. Irmão, olá. O meu nome é. A minha pergunta tem a ver com a sua opinião sobre o jejum. Assim, o jejum, hoje em dia é conhecido, acredito que pela medicina, nos permite agir sobre o sistema imunológico, e além disso, para aqueles que seguiram todos os nossos ensinamentos na época, houve um momento importante durante o casamento celestial, quando o arcanjo Anael lhe pediu para comer luz, comer líquido, para promover de forma fisiológica o desvio do sangue ocupado com a digestão para o coração e o cérebro. Era um mecanismo fisiológico. Hoje, aqueles que são livres, que estão nesta alegria ágape, não precisam de jejum, meditação ou qualquer outra coisa. Mas é claro, se vos parecer demasiado pesado, se vos parecer desconfortável de alguma forma, é claro que o jejum vos ajudará, não a ser livres, mas a ser um pouco melhores dentro desse personagem, e portanto a estar um pouco mais disponíveis para o que realmente são, a inteligência da luz. O jejum não é tão útil como era há 10 anos, mas continua a ser útil, mesmo para a pessoa, por exemplo, no sistema imunitário, na vitalidade, na percepção também. Mas você sabe que não é nem vitalidade nem percepção, você não é nenhuma dessas coisas.
Mas na verdade, é melhor, se você tiver a oportunidade, estar nas melhores condições possíveis, e viver o que deve ser vivido, e você sabe, como eu disse, que você está exatamente no lugar certo, o que quer que você pense, para viver a inteligência da verdade que você é. Isso é tudo, como diz Abba, tudo foi escrito, você só está se lembrando de que tudo foi escrito. Você não precisa ter uma imagem, você só precisa se despertar, como de manhã, quando você sai dos sonhos de sua noite. É a mesma coisa, nada mais, e eu acho que Abba disse isso, é terrivelmente simples, mas é tão simples que a mente, o personagem, a própria energia, os sentimentos, estão em total oposição a isso, porque todos nós operamos nesta terra sob a influência da lei de karma, ação-reação, e nós não tivemos nenhuma possibilidade na época. Mesmo que, em algum momento da minha vida, depois da minha viagem à Índia, eu soubesse muito bem, e tivesse dito isso, que havia algo depois do Sol. Você sabe que eu adorava o Sol, e que para mim era o Cristo solar, mas atrás de Cristo, há o Pai. Mas o Pai não é um homem barbado, o Pai é cada um de vós. Tu és tanto o Pai como o Filho e a Mãe. Vocês são todos os outros, sem exceção. Já não é tempo de jogar, como fiz em muitas vidas, com magia, com o controle dos elementos, com a criação de grupos ou comunidades de qualquer tipo. Vocês são livres por conta própria, e são a totalidade do criado, assim como a totalidade do incriado. Isto é o que o coloca em seu estado natural, em alegria nua, sem objeto, sem razão, onde você se reconhece instantaneamente. Ali você está desperto, você saiu do sono, do sonho e do pesadelo. Este mecanismo, se me é permitido dizê-lo, porque isso é terrivelmente simples. Mas é muito difícil de aceitar pelo personagem que vai realmente encontrar todos os álibis possíveis para não vivê-lo, ou para impedi-lo de vivê-lo. Mas não são vocês, são os reflexos do personagem, é o seu cérebro, é a sua configuração física, são os hábitos tomados dentro deste mundo, como em qualquer mundo manifestado, que tem privado ou fechado a compreensão através da experiência, que vocês são ao mesmo tempo uma consciência, ao mesmo tempo todas as consciências, todos os sonhos, todas as dimensões, mas que na verdade vocês não são nada disso, e que vocês são apenas o absoluto, como diria Gandhi. Podemos continuar com as perguntas orais, então. Vós. Sim, alguém que levanta a mão. Puseram-me algo na garganta que me impede de acariciar a barba, é muito embaraçoso. Mas está tudo bem. Risos. E os quebecoenses estão quase tanto adormecidos como os franceses. Risos. Irmão, olá. Olá. Vou contar uma história que tive há 2 anos. Do que é que ele está falando? Risos. Ele fala em quebequense. Ah, é quebequense, mas então um quebequense especial. Risos. A experiência que tive há 2 anos. Você está gritando muito alto no microfone, há algo que está matando meus ouvidos agora mesmo. Tente falar um pouco mais baixo, com mais gentileza, por favor. No início do dia. Bem, assim está melhor. Está melhor assim. É como se, por trás da minha consciência, eu tivesse sentido finidades ou infinidades, como se houvesse algo absoluto que me acompanhasse. Isso é o que você é. Foi muito, muito intenso e foi como um ressentimento, ou sentimento, ou seja, como uma vivência. É a descoberta, certamente por isso. Sim, e depois durou o dia todo, e depois tudo saiu, e nos últimos 2 anos, é silêncio de rádio, não experimentei mais. Estas coisas voltarão ou é apenas uma experiência? Não, isso vai ficar, vai crescer. Assim que você descobrir como, em suas próprias palavras, você é algo infinito, isso é o fim do personagem, é o fim da história, pelo menos na crença nele, você está desperto. Não se preocupe como reproduzi-lo, aconteceu, mas não tente revivê-lo, porque você estaria se afastando dele. Fique calmo, escute, esteja muito presente, e tudo isso será feito naturalmente.
É disso que se trata despertar. Você expressa perfeitamente esta noção de despertar. Não depende de nenhuma energia, não de nenhuma energia em particular. Também não sentiste uma vibração em particular. Não sentiste nada a mexer-se. Apenas apareceu. Não, estava imóvel. E quando aparece, quer dizer, como o canal lhe disse, e como Abba e Bidi também lhe disseram, você está no tempo zero. E nesta sala, estou vendo, há vários que estão no tempo zero. E, claro, a informação de tempo zero que é transportada por um irmão ou irmã que tenha excedido esta noção de forma, ao vivê-la, está disponível para todos, aqui nesta sala, e mesmo para aqueles que vão ouvir, ou que por vezes ouvem ao vivo. É isso que é mágico, é a única magia, é a magia do amor, é a magia do tempo zero. Não é um ritual, não é uma prática mágica, é de fato um momento em que a vossa consciência, como vocês bem dizem, estava ocupada, em que se apercebem que há algo muito mais vasto e infinito que existe. Esta é a sentença de morte para a doença de consciência. Você não precisa se preocupar com isso, ele foi experimentado, da mesma forma como aqueles que falavam à noite, deitados, seus nomes e primeiros nomes, e viveu isso. Você não pode duvidar do que está acontecendo naquele momento, e mesmo que nada aconteça, não se assuste. Penso que Abba o disse muitas vezes, vocês são quem são, e são anteriores a todos os seres. E às vezes pode ser descoberto desta forma. Você está ouvindo alguém que está falando, e de repente você percebe, como você disse, que há algo por trás disso. Mas de fato não está, nem atrás nem à frente, está lá, no coração do coração, que só quer aparecer dentro do personagem, dentro do corpo da eternidade se o percebes, mas está lá para todos, mesmo que não o percebas, e isso se faz sem vocês. Lembre-se da frase que Bidi ou Abba ou o canal usava que é: não é a pessoa que é liberada, é você que é liberado da pessoa, não é realmente a mesma coisa. A pessoa, o personagem, ele estará lá até o momento da sua última respiração, seja ela qual for, seja qual for a sua maneira de sair deste plano, seja pelo evento coletivo, por um acidente, por qualquer coisa. Portanto, não vale a pena opor-se a essa materialidade, mas deixar que o espírito reabsorva de alguma forma a matéria, porque o que se tem chamado ascensão acontece neste corpo, e através deste corpo, e não em outra dimensão, e não no astral, nem em visões, nem mesmo em vibrações. As vibrações lhe permitiram ressintetizar o corpo de luz, o corpo de eternidade, que está presente em todos, você sabe, e isso foi mencionado durante o último encontro, penso eu, as asas que crescem nas costas. De fato, para aqueles que seguiram o que foi chamado de outras dimensões, você tem na parte de trás de sua cabeça o triângulo do Ayot Kodesh, do elemento terra, que já havia se juntado muitos meses atrás, através do canal do éter, o que você chamou antes do Sushumna, o chakra do coração através do portão Kiristi, mas hoje, o que está acontecendo na parte de trás, e lembro-vos que a parte de trás não é apenas o triângulo da terra com as estrelas que acompanham, é também a localização do tronco cerebral, o cerebelo, ou seja, todas as memórias, todos os processos automáticos relacionados com a vida. E aí, não se desenrola da mesma forma, são as asas que se reativam, ou seja, o triângulo de terra na parte de trás da cabeça desdobrar-se-á em direção aos ombros, e muitos de vós sentiram, não dor, mas um sentimento de gravidade nos ombros, mesmo de calor, atrás das costas. É bastante lógico, o corpo da eternidade continua sem ser conhecido por você voluntariamente ou por sua decisão ou percepção, para se desenvolver como tinha sido previsto, escrito, mesmo antes da criação. Qual era a pergunta? Onde é que me perdi? Risos. Não, esse foi o testemunho, não me perdi. Podemos continuar, mas o teu testemunho é precioso, é o momento em que despertas.
Então é claro que depois disso há o fogo do coração sagrado, há as ressonâncias ágape, há a alegria total, o eu eterno, o absoluto que se desenrola dentro do conhecido. Mas a partir do momento em que você entrou em contato com o vírus do tempo zero, acabou, você foi contaminado. Como eu disse, há muitos aqui que estão no tempo zero, e é claro que eles estão lá, e todos os outros, mesmo aqueles que não estão vivendo nada, estão no processo de inscrever tempo zero neles, sem o seu conhecimento de seu próprio livre-arbítrio ou qualquer vontade. Porque estava escondido tanto no coração do coração, mas também como foi revelado há pouco tempo, através do seu nome e do seu primeiro nome que você carrega aqui mesmo neste mundo, nesta vida, e que tudo, naturalmente, contribui para abrir este espaço atemporal que é a resolução do mito da criação, do sonho da consciência que é uma doença, mas que ninguém poderia viver ou menos aceitar, até 10 ou 20 anos atrás. Acho que você ouviu do cabeça. Jean-Luc Ibd é o único que escapou da história, do condicionamento da consciência. Ele veio, de certa forma, preparou o que vocês estão vivendo agora, como Cristo preparou a evolução vibratória e os arquétipos, a fim de superá-los. É exatamente isso que está acontecendo e é coletivo. Na verdade, acho que o ouviste do cabeça, Jean-Luc, no momento em que entraste nesta sala, acabou, você está cozido. Risos. Você não tem mais nenhuma esperança de se alimentar de nada, fique tranquilo, deixe o que você é, mesmo que isso seja desconhecido para você trabalhar, você não é necessário, assim como histórias ou pessoas, sofrimento, obsessões, entidades, vibrações ou outros. É extremamente contaminante, e quero dizer com isso, que mesmo que ainda não tenha consciência disso no momento, o tempo zero se desperta em cada um de vocês, quer queiram quer não. Mas ainda está bem feito, não está? Risos. Sim. E a escritura só podia ser escrita para se ter certeza, como dizia Abba e o cabeça, Jean-Luc, de que ninguém ficaria para trás. Mas não é um desejo de deixar ninguém sozinho, é porque é algo que é, como foi dito, inevitável, inexorável, e que foi pensado, escrito além de qualquer forma, e muito mais cedo se podemos falar de anterioridade, do sonho da criação. Se você aceitar isso não como uma crença, mas se fizer esta pergunta a si mesmo, a liberdade já está lá. Mas lembre-se, se você valoriza seus hábitos, se você valoriza qualquer ensinamento, você se limita, você não pode mais confiar no que lhe serviu tanto. E mesmo tudo que eu poderia dizer, seja quando eu estava encarnado, ou quando eu transmitia pelo cabeça, Jean-Luc, mas anteriormente por Debbie, que você não conhece aqui, que foi meu primeiro canal oficial na França, mas que deixou pouco rastro porque o tempo não tinha chegado, é a mesma coisa. Hoje vocês estão todos contaminados pelo tempo zero, pelo momento presente, e especialmente pela verdade. E a alegria nua, o eu eterno, o absoluto, o Parabrahman, você o chama como quiser, só pode se revelar, brutalmente, consumindo, gradualmente também, pequeno sorriso, momento de alegria sem razão, sem objeto, mas você se reconhece através disso. E a contaminação, como podem imaginar, porque se trata realmente de contaminação, só pode propagar-se mais e mais rapidamente, obviamente através dos vossos meios de registro e distribuição. Não precisam, evidentemente, mas mesmo que eu esteja hoje muito satisfeito de encontrar este país através do cabeça, Jean-Luc, vocês não precisam de nada, a informação está lá, do tempo zero, do instante presente. Cabe a vocês, real e concretamente, e eu não estou me dirigindo aos personagens ou à história aqui, vivê-la em sua totalidade. Você, isto é, o eu eterno, que ouve através do personagem minhas palavras, mas que não são destinadas ao seu personagem, mas ao que está acontecendo em outro lugar, no coração do coração, no fundo, na frente, pouco importa, ele está por todos os lados. É assim que se experimenta a verdade e é assim que se desperta definitivamente.
Se olharem para tudo o que foi dito, porque também aqui muitos de vos seguiram outras dimensões, verão, por exemplo, o arcanjo Uriel, que interveio em determinados momentos em que se tratava reversão, de atravessar a garganta, com seus poemas, seus voos líricos, corresponde exatamente ao que vocês estão vivendo agora. Naquela época, vocês perceberam a vibração, a luz, ela parecia autêntica para vocês ou não, mas hoje vocês a vivem diretamente, e tudo o que foi retransmitido, dado, durante todos esses anos de canalização, foi apenas para finalmente trazê-los mais perto da verdade de que mesmo nós Melquisedeques, nós não tivemos acesso. A imobilização que vivemos desde 29 de janeiro de 2018 até recentemente, nos permitiu passar por todas as ilusões e criações que também nós realizamos em nossa última vida encarnada, que foi para nós o resultado de todas as nossas vidas dentro do ser, para mim como para todos os anciãos, sem distinção alguma. Mas aqui está, a verdade foi dita, a verdade foi vista, o confinamento foi quebrado, o sonho acabou, e é uma verdadeira libertação, mesmo que hoje você não tenha nenhuma, eu diria, a vivência, a percepção, ou mesmo que você ainda recuse, não faz diferença. Porque vocês têm um compromisso que é agora, com consciência, com toda a criação, desde o plano vibratório mais elevado, Metatron ou Ayot HaKodesh, ou as mães geneticistas, até o mais pesado dos invisíveis, os arcontes, e Aldebaoth e seus colaboradores, até os Gignos, chifres, da terra, mas que eu sempre disse, aqueles que estavam às ordens dos arcontes, só fizeram o seu papel. Não julguem, mesmo que tenham sofrido com isso, chegou a hora de compreender e viver que aquilo é só vocês, noutros momentos no espaço e no tempo, sempre dentro do sonho. Se o aceitais, já abristes amplamente as portas do vosso coração à experiência do tempo zero, é uma certeza, não pode falhar, como dizia o cabeça, Jean-Luc, vocês não podem se enganar e não podem ser enganados. Isso não o impede de amar ou odiar sua vida, mas você está vivo, e logo descobrirá, se você ainda não o fez, que você seja bom ou mal, seja qual for o nível, não muda nada sobre o caso. É o fim do sonho ou mito da criação, é o fim do sofrimento, o fim da manifestação da consciência e o fim de tudo o que passa. Só resta o que sempre existiu, ou é o eterno, ou é o absoluto. A criação passará, disse Bidi quando foi encarnado, que ele ainda estará lá, mas não como uma pessoa, como amor puro, como Abba, não através de uma forma, não através de um mundo ou de uma dimensão, mas como uma verdade que nada pode igualar, que nenhum sonho e nenhuma manifestação de consciência pode alterar. Isso é o que há de novo. Vá lá, vamos continuar. Irmão, você pode nos falar do coração, de como ele é vivido na vida cotidiana, como uma experiência? Qual é a palavra? Karma. Repetindo. Não entendi a palavra. Voz. O coração do coração. O coração do coração, mas já foi mencionado em dezenas de canalizações. O coração do coração usa muito fisicamente, através do centro do chakra corporal, não o nono corpo, nem o oitavo, mas o ponto central do pequeno chakra do coração, nem mesmo as coroas ascensionais. Você teve, penso eu, a Abba lhe falou longamente sobre a ressonância do coração, a ressonância da rede ágape, esse pulso de 3 batimentos ao nível do coração, mas também o toro, ou seja, o duplo toro, o campo eletromagnético unificado que foi implantado a partir desse ponto central, e gira em uma direção para a esquerda, e na outra direção, vindo de Kirist na parte de trás para alcançar o coração do coração, enquanto a outra volta, a outra vai para frente, e é essa alquimia que faz o tempo zero, para você, para o sistema solar, para todas as dimensões e para toda a criação. O coração do coração nada mais é do que o ponto zero, é o ponto de junções entre o personagem, o ser e o não ser. É o lugar onde se realiza a alquimia do que foi chamado no momento, a nova Eucaristia, a nova triunidade, sabendo que já nem sequer precisamos da unidade, porque nunca houve ninguém.
O coração do coração nada mais é do que retornar, qualquer que seja a experiência anterior dos chakras, a abertura dos portões e estrelas, a onda de vida, o canal mariano e todas essas estruturas, e até mesmo a percepção clara e consciente das asas, os apêndices do corpo da eternidade. Por exemplo, se você é de origem estelar de Altair, você sentirá um bico, real e concretamente. Mas não te preocupes com isso hoje. É claro que, durante anos, os concentramos nessas portas e estrelas, para integrar o processo, para vivê-lo, mas nunca dissemos que esse é o objetivo. Era simplesmente uma espécie de interface de sentimentos e experiências que os traria o mais próximo possível da verdade, isto é, do coração do coração. O coração do coração é um ponto real, é o centro preciso do chakra cardíaco, é também um ponto de acupuntura, não conte comigo para lhe dar o número. É também o que liga o chakra do coração, o nono corpo no ângulo de Lois, no topo do manúbrio external, e que foi explicado há muitos anos por Sri Aurobindo. Estes são todos os marcos. Mas hoje já não se deve interessar por isso estritamente falando, no sentido, por exemplo, de saber o que significa e a que corresponde, mas simplesmente lá também para aceitá-lo e ele será atravessado. Não haverá mais interferências, não haverá mais sentimentos, mesmo que ainda lá esteja, e vocês descobrirão que não são consciência. Então, pode ser feito mais uma vez, incendiando todo o corpo, incendiando apenas o fogo do coração, incendiando a periferia das mãos e dos pés, cada um à sua maneira, se assim posso dizer, mas o resultado é sempre o mesmo. A realização por manifestação aqui no sonho da verdade, e é esta verdade que põe fim ao fato de acreditar que você é um indivíduo, perfeito ou imperfeito, dependente das circunstâncias da sociedade, seu corpo, sua fisiologia, seus relacionamentos, de um qualquer karma. O coração do coração é onde a verdade sempre foi escrita. Além disso, os sábios, na época, você sabe, havia uma lenda que dizia: os deuses se reuniam entre si e se perguntavam onde iam esconder a divindade do homem. Bem, é um romance, não é verdade, mas se encaixa bem. E eles dizem, os deuses disseram: coloque-o no coração, é o único lugar onde jamais pensarão em procurar, ou seja, em todo caso, em encontrar-se, porque a consciência atua apenas por comparação, apenas por definição, pela forma mesma mutável dentro das outras dimensões, dentro de um dado quadro de expressão da consciência, que tem sido chamado 5D, 9D, 11D, 18D, 24D, mas tudo isso se resolve aqui no coração do coração, no tempo zero, que é essa infinita alegria de ágape. Isso se imprime realmente através do corpo. Anos atrás eu disse, na década de 2017, para bater no peito para sentir o coração. Isso não era tão estúpido assim. Vocês também experimentaram o aprendizado, para alguns de vocês, do que foi chamado de resposta do coração, em escolhas a serem feitas, mesmo para a escolha de um alimento. Mas hoje você não precisa mais disso, mas tudo o que você experimentou, pessoalmente, individualmente, em todas as áreas da sua vida, tais como abordagens energéticas, espirituais ou conscientes, foi escrito, foi feito para levá-lo a esse ponto central do coração, de tempo zero se você preferir. Este é o lugar onde se situa, o que eu chamei com cabeça, Jean-Luc, também, a aceitação, acolher, atravessar, não recusar nada, é assim que se vive hoje, não a instalação dos 4 pilares, mas a verdade dos 4 pilares. É assim que você percebe, ao vivê-lo, que não é esse personagem, muito menos o que o afeta, mas que você não é nada do criado, que você é anterior ao criado. Trata-se de uma alegria nua que não corresponde a nenhum quadro, a nenhuma história e que, sobretudo, não depende de nenhuma condição. O coração do coração também foi, através de Mahananda Mohin, a morada da Suprema Paz, Shantinilaya, é Satchitananda para aqueles que amam os termos orientais, mas também eu e meu pai somos um de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o alfa e o ômega, mas não há mais alfa do que ômega. Mas era necessário viver uma determinada história para sair da história.
E tem acontecido há centenas de milhares de anos para aqueles que seguiram a história. Era importante não perder o fio condutor, mas como tudo estava escrito, e mesmo que sentíssemos que tínhamos escolhido ser um guia espiritual do meu tempo, e criar movimentos, não havia outras possibilidades. Não podíamos escapar da dualidade, quaisquer que sejam as nossas experiências na altura, qualquer que seja a verdade das nossas ações, como fiz por exemplo para apagar fogos, invocando o gênio do fogo, Veua. Mas hoje, tudo isto já não é necessário. Olhe para os irmãos e irmãs que estão testemunhando de todos os lugares, de suas experiências. Quer seja o mais intenso com o braseiro do coração ou a tocha que se acende de todos os lados, quer seja simplesmente com um sorriso discreto nos lábios, tudo faz parte da mesma revelação, da mesma verdade. E acho que o cabeça, Jean-Luc, o explicou pouco depois de mim, na última reunião, quando ele falou sobre este termo que eu não conhecia, resiliência. Quando tudo corre mal, só pode ficar bem depois, na pior das hipóteses você vai morrer, e não há mais problemas. Sabe? Aceitar o desconhecido, aceitar o tempo zero, sem dúvida, e o processo acontecerá automaticamente, não necessariamente no momento, porque se não acontecer no momento, significa o quê? Que você estava muito em espera, e o que espera é o personagem. Simplesmente vos provará que o ponto de vista, a perspectiva da consciência, não mudou no final, mas repetindo-o, por força dos dias que passarão, mesmo na vossa vida mais simples, sejam quais forem as vossas atividades, tudo vos trará de volta a isso, a essa humildade, a essa beleza, a essa evidência de que nada tem a ver com o sonho. Tudo sempre foi perfeito. É claro que não pude fazer esse discurso há alguns anos, primeiro porque não o sabia, e muito menos quando estava encarnado. Essa é a revelação. Ibdi lhe disse, ele é o único quando saiu definitivamente em Mahasamadhi, e deixou esse corpo, que nenhuma estrutura poderia detê-lo, e ele tomou posse, se é que posso dizer, de quem ele era, de todo o espaço, de todo o sonho, e que ele era muito antes de tudo isso. Simplesmente, as circunstâncias naquele tempo não estavam lá para viver a verdade coletivamente, muito menos ao nível de vários indivíduos. Hoje, sim. Por isso vou deixar-te continuar. Outra pergunta na sala. Vós. Sim, há alguém. Irmão, porque não há só o absoluto, o eu eterno, a verdade. Isso ressoa no discurso e no não sei o que, e move-te um pouco, só isso. Porque não há apenas a verdade, o eu eterno, o absoluto. Porque, para que serve o sonho, os anciãos, a vida dos homens? Não sei se entendi. Porque o quê? Vós. Porque não há apenas o absoluto, a verdade, porque estamos vivendo este sonho. Porque o sonho é um sonho, ele só faz passar. Por que é que existe? Espera, se todos falarem a um mesmo tempo, não vai resultar. Então, quem quer que seja o meu intermediário à direita, estou a ouvir-te. Vós. Porque não há apenas a verdade? Não percebi o que ele quis dizer com isso. Irmão, por que não existe apenas a verdade? Mas ela existe. Existir é estar fora da verdade, fora do ser. Existência significa estar fora da verdade, ser, no sentido de uma pessoa, no sentido próprio do eu, não permite que você entenda que você é o não ser. Então por quê? Mas porque em algum momento, que está fora de todos os tempos, como fora de todo o espaço, houve uma necessidade de manifestar este sonho de criação, e quando você desligar a corrente deste videogame como diz o meu canal, bem, não haverá mais videogame, e você vai perceber que tudo isso, enfim, só faz passar, realmente e concretamente, e que absolutamente toda a criação foi implantada em ponto zero, não em outro lugar, desde que não há tempo ou espaço. Vocês escapam do tempo vivendo o espaço, e quando vivem o espaço, retornam ao coração do coração, e são livres, totalmente, estão na alegria, se encontraram, se reconheceram. Agora, se me quiseres perguntar para que foi, bem, só te posso responder, para nada. Risos.
Nada, exceto encontrar-se a si mesmo, e é o mesmo que quando você dorme, à noite, você tem sonhos, pesadelos, ou você não tem sonhos, nem pesadelos. Então, às vezes você tem sonhos que podem ser explicados, que lhe dão significado, mas sempre diz respeito à pessoa. Nenhum sonho pode fazer você viver a verdade. Estou a falar de boas noites aqui. Mas nenhuma vida, inscrita em qualquer forma, pode permitir-te viver a verdade. Então, de fato, tudo isso foi inútil, tudo isso é inútil, tudo isso é inútil, tudo isso será inútil, e é perfeitamente apropriado, porque não há nada. Risos. Não há mais perfeição absoluta, não é verdade, é só o ego e o que acreditam que teremos de progredir, que teremos de admirar a criação, que não vos impede de admirar as flores, os peixes, este mundo, mas nesse momento é uma contemplação, isto é, que vocês reabsorvem o mundo dentro de vocês. Você percebe que você é o mundo, aqui nesta terra, não é uma visão da mente, não é uma visão da consciência, não é uma experiência, é a única verdade. O sonho da criação foi inútil, e quando deixarem o tempo e o espaço, perceberão que os universos só passaram, e que não precisam de universos, que não precisam de dimensões, que estão no que se pode chamar o estado perfeito. Mas a perfeição não é deste mundo, como todos sabemos, todos tivemos dificuldades em nossas vidas, de diferentes tipos, quer sejamos um simples trabalhador que não se interessa por nada, quer nos tenhamos proclamado senhores de tudo. Quem pode dizer, seja qual for a sua vida, mesmo a mais feliz, que foi uma sucessão de momentos felizes, uma sucessão de felicidade? Não, felicidade é beatitude, é a finalização da ressurreição. Essa felicidade, essa alegria, não pode ser comparada a nada e põe fim, de modo definitivo, àquilo que não faz mais que passar. Foi tudo apenas um pesadelo, ou um sonho lindo, mas não é a verdade. A única verdade chama-se amor, e este amor não precisa de forma e não precisa de um mundo, e vocês são realmente, nós somos realmente, nós somos amor, mas não há ninguém. Permitiu-nos experimentá-lo em algum lugar, mas o sonho tinha de ser escrito antes de poder ser vivido, tinha de ser implementado a tempo zero, para garantir que acabaria, uma vez que é algo que só pode acabar. A criação não é infinita, como vocês sabem, em escalas de tempo que os astrofísicos consideram muito, muito longas, como sendo, por exemplo, de bilhões de anos. Um sol se apagará, há buracos negros que reabsorvem tudo. E como por acaso, os cientistas de hoje, o buraco negro é também o coração do coração, o tempo zero, percebem que a informação da vida é o buraco negro. Observamos a borda dos buracos negros e cada célula viva aqui neste corpo carbonáceo, seja uma planta, um animal, um humano, carrega este tempo zero, não poderia ter sido de outra forma. Tudo está em tudo, e não há mais nada. Não há nada que contradiga, nada de contraditório, a não ser o ego, a não ser o próprio eu. Mas para quem vive a verdade, é óbvio que não pode ser de outra forma. Só o sonhador não sabe que está sonhando, e como disse o cabeça, Jean-Luc, deixe os sonhadores sonharem, eles estão contaminados, mesmo que se oponham à verdade. A forte oposição que eles porão os consumirá da mesma forma que aquele que disse o seu nome de família e o seu primeiro nome, deitado de noite, em voz alta. É a mesma coisa, não podem escapar de quem são, e além disso, a nível coletivo da Terra e da criação, e de todas as dimensões, isto é sincrônico, isto é, acontece na ilusão de tempo e espaço, no mesmo lugar individual e coletivo, no coração do coração, no planeta Terra, em Gaia-Uras, mas também em cada consciência. Então, sim, foi absolutamente inútil. O sonho só permitiu que finalmente entendêssemos que estávamos sonhando, só isso. Porque você quer encontrar um uso para o amor. Porque quererias encontrar uma função com alegria nua e crua. Se o viveres, não há mais perguntas, não é possível. Podem questionar-se sobre o que quiserem, mas já não se deixam enganar por nenhum mundo, já não se deixam enganar por nenhuma evolução.
Esta é a única liberdade que vos é concedida em abundância, aqui nesta terra, como em toda a criação, e acontece no coração do coração, no tempo zero, no buraco negro do vosso peito, como no buraco negro de cada célula. Podemos continuar. Vós. Há alguém se aproximando. Irmã. Olá, Oma. Tenho um pouco de curiosidade. Por que é que chamas ao Jean-Luc Cabeça? Risos. Ah, eu acho que o Cabeça, Jean-Luc, teve vários apelidos, e o Cabeça, Jean-Luc, porque ele tem a cabeça dura, ele ainda vai me tratar depois de velho croutão, torradinha de pão, teimoso. Não faz mal. Risos. O Cabeça, Jean-Luc, tinha que ter uma cabeça dura para lidar com tudo o que aconteceu, então eu o chamei de inquebrável, era a verdade, e agora ele se chamou, Arba. Mas, como ele disse, não vejo aqui alguém superior ou que tenha uma determinada função, papel ou coisa. Ele é a verdade, tal como cada um de vocês. Cada um de vocês, ele disse-vos, é Arba. Mas o Cabeça, Jean-Luc, porque é como todos os carneiros, signo, eles têm uma cabeça dura, são teimosos, e quando têm uma ideia em mente, não a largam. E o que ele tinha em mente, o Cabeça, Jean-Luc, era a verdade, só a verdade. Onde está a verdade? Toda a dinâmica nasceu dali. Então, é claro, não sei se o Cabeça, Jean-Luc, fez isso ou não, e não importa, ele obviamente tem dentro da história, como todo mundo também tem, mas na história individual, antes de perceber que ele era o todo, uma viagem dentro da ilusão particular até que ele percebeu que todos os caminhos são os mesmos, e que não há diferença entre um Elohim que veio trazer um cristal particular para Jerusalém e a criança que morre de fome. Isto é tudo apenas um sonho. Mas não havia maneira de o resolver, se é que posso dizer, isto é, acordar nessa altura. Então o Cabeça, Jean-Luc, sim, porque a cabeça dura era uma das suas características. Posso acrescentar algo? Como? Como? Repetindo. Venha e repita ao meu lado, porque não consigo ouvir as vozes de fora, nem mesmo do microfone. Ela pergunta se pode acrescentar algo. Bem, acrescente tudo o que quiseres. Ok. Nesta busca da unidade, é dizer que somos muitos a serem os cabeças, como o apelido de Jean-Luc. Vós. Tenho que repetir para ele. Obrigado por repetir. Eu realmente ouço a pessoa à minha direita, por razões vibratórias. Há um campo de energia particular que se desdobra entre mim e os meus dois acólitos, o que significa que, para algumas pessoas, mesmo a voz muito distante, ela passa, e para outras, não significa nada. Não é um problema de compreensão ou facilidade, não tem nada a ver com isso, mas por favor, repita. Vós. É que nessa busca da verdade, somos muitos a ter a cabeça dura. Sim, eu vejo, vocês todos têm uma certa idade aqui, e há alguns que eu reconheço aqui, que me conheceram na minha vida, então não vamos jogar reunião de antigos alunos, porque isso é tudo história. Risos. Então, o que queres dizer com isso? O Cabeça, o que é que isso é? Vós. Somos nós também. Irmã, não. Desde que você nomeou Jean-Luc como o Cabeça, em sua busca pela verdade, é porque somos muitos nessa busca pela verdade, e também somos os cabeças. Mas vou mais longe, até as mães genéticas eram sagradas cabeças? Risos. E especialmente elas, o aspecto criativo do feminino sagrado. Quem criou o sonho? A primeira emanação, a fonte, o metatron, o Ayot HaKodesh, e logo depois disso, as mães genéticas. Quando eu digo logo depois disso, não é linear, nem espacial, está no mesmo lote se eu posso dizer. Claro, e eu disse-o, há muitos de vós para ter uma certa idade, e muitos de vós para ter percorrido os únicos caminhos possíveis há alguns anos, isto é, a espiritualidade, o conhecimento, a busca do amor e da verdade, mas que nunca, mas nunca poderiam ter êxito, mesmo que a vossa vida fosse perfeita, vocês voltavam incansavelmente no sonho.
Já há muitos anos, desde o ano de 2011, tínhamos dito e afirmado, exceto aqueles que queriam reencarnar, que a maioria das irmãs e irmãos da Terra foram interceptados antes de encontrar os arcontes, para serem colocados em êxtase, até o momento do despertar coletivo do sonho. Sim, claro, e não vamos fazer estatísticas, mas onde quer que eu me expresse, a grande maioria de vocês deve obviamente ter experimentado essa busca espiritual de todos os lados. Porque tu és realmente todos os cabeças duras. Risos. Sem exceção. Hoje, aquele que tem a inocência da criança abre muito mais facilmente do que todos aqueles que percorreram os caminhos da espiritualidade, da energia, da percepção, da vibração, mas, no entanto, foram vocês que foram os primeiros e que tiveram de seguir a ativação da formação do tempo zero através do corpo da eternidade, das portas, estrelas, circuitos vibracionais, a onda da vida, o canal mariano, o canal do éter, as coroas ascensionais, os triângulos elementares da cabeça, para sentar, enraizar, se assim se pode dizer, o retorno da verdade, e para preparar o fim do sonho da criação. Mas estava tudo escrito. Tiveste a impressão de que tinhas feito um esforço, tiveste a impressão de que tinhas caminhado, tudo foi feito apenas para te aproximar o mais possível do tempo zero, do buraco negro, ou do duplo tório, ou do coração, ou de Shantinilaya, chama-lhe o que quiseres. A única prova de que foi repetida ao longo do último ano sem parar, a única prova da verdade é a vivência. Quando você vive o sorriso, a alegria e o fogo, tudo é varrido, mas se ainda há coisas para resolver, todos os dias, para todos. Sabe, mas acabou. Quando digo que acabou, significa que estás a transportar informação de tempo zero. Está ativado em ti. Vocês são a chave, vocês são a fechadura, vocês são a porta, até o momento em que percebem que nunca houve uma chave, nunca houve uma fechadura, nunca houve uma porta, nunca houve uma forma, nunca houve um mundo, que vocês são esse amor desprovido de todos os atributos, funções, formas, e que estão em todo lado e ao mesmo tempo em lado nenhum. Não importa como eu tento explicar, não importa como você testemunha, é sempre a mesma coisa, tem apenas um propósito e o resultado é sempre o mesmo. E então, o que acontece? Abba disse-te, Bidi disse-te, tu voltas para a tua humanidade mais simples, mas, dentro dessa humanidade mais simples, tudo é transmutado, tudo é transfigurado, e tu lavaste as tuas vestes no sangue do Cordeiro, como foi escrito por São João. O último julgamento é apenas a sua instalação no trono, cercado por 1000 deuses, cercado pelos 4 anjos dos elementos, cercado por milhares de arcanjos, cercado por milhares de mundos. É só você, e nada está distante, e nada está separado na verdade, apesar de todas as aparências de formas, pensamentos, conceitos ou mundos. A única verdade está lá, todo o resto, e eu acredito que Anael tinha explicado detalhadamente, já o disse da última vez, e em 2009, no início do casamento celestial, é a grande diferença entre o que se chama verdades relativas e verdade absoluta. A verdade absoluta é ágape, é o fogo do coração, e não há mais coração, porque tu és uma chama, uma tocha, tu és amor nu, todo o resto era apenas parte do sonho, todo o resto tinha sido escrito para te permitir viver tanto o alfa como o ômega, mas também para viver no final que não havia mais alfa do que ômega. Claro que a consciência nunca pode aceitar estas palavras, mas o que você é, sim. Mais uma pergunta. Vós, sim. Então, irmão, quero saber se você tem alguma frase concreta que possa ser praticada para integrar frases de pensamento leves, positivas, concretas. Irmão, vós, tem alguma frase que possa ser dita? Sentenças que podemos dizer porque. Irmão, vós, pensamentos positivos. Como? Ou frases positivas. Mas o pensamento pertence ao pensamento. Pensar nunca te tirará do sonho, não importa quais sejam os teus pensamentos positivos ou negativos, ainda é uma melhoria da pessoa, mas não é a verdade.
É claro que é muito mais fácil ser positivo do que ser negativo em pensamentos, mas isso nunca te tirará da pessoa. Qual é o seu objetivo relacionado ao pensamento positivo? Felicidade. Mas a felicidade é efêmera. A alegria não tem nada a ver com a felicidade. A felicidade depende efetivamente dos vossos pensamentos, dos vossos afetos, da forma como vivem, mas é para isso que estão aqui. O que estás à procura? Felicidade? Então ainda não estás pronto para a verdade. A verdade termina o mundo, termina a espiritualidade, termina o personagem, termina a criação. Bem, eu estou misturado. Risos. O que é que ele está dizendo? Ele diz que está tudo misturado, é por isso que estou aqui. Risos. Pense bem. Eu não estou criticando as perguntas, de forma alguma, mas pense bem, há as palavras que você diz e há o que está por trás disso. A busca pela felicidade é uma utopia, por mais perfeita que seja a sua vida, aqui nesta terra. Lembre-se que você está passando apenas por esta terra e, portanto, está sujeito ao tempo. Quando você pensa em pensamentos positivos e busca a felicidade, você não está disponível para a verdade. A verdade não se importa com a felicidade, a verdade não se importa com a sua vida, como pessoa, a verdade não se importa com o que você pensa, e ainda assim você é a verdade, porque em algum lugar dentro de você, permanece uma forma de identificação com este corpo, este mundo, esta vida. Mas nada disso é verdade, é uma mentira, e você não pode estar disponível para a verdade, e estar disponível para a felicidade ou pensamentos positivos. É também, quando dizemos pensamentos positivos, que obviamente implica, como eu disse, que existem os chamados pensamentos negativos. Mas tu não és nenhum dos teus pensamentos. Não há espaço para a solução em pensamento, o pensamento não lhe pertence. Mesmo o que você pensa que pensa não vem de você, é apenas um conjunto de ondas, de vibrações, que cria o pensamento. O que pensas que não vem de ti é uma ilusão, e penso que o cabeça, Jean-Luc, diria que tudo isto é perfeitamente demonstrável e demonstrado. Os cientistas de hoje nesta Terra são muito mais avançados do que aqueles que ainda estão em pensamentos positivos, em energia, em vibrações. Eles sabem a verdade, mesmo que ainda não estejam vivenciando-a. O tempo não existe. Não existe tal coisa como o espaço. Este mundo é uma simulação binária em computador. Como eu estava dizendo com o exemplo da prisão, só porque você entende os bares da prisão e gasta seu tempo encontrando felicidade em sua prisão, não significa que você estará livre da prisão. Está apenas a melhorar, diria eu, as suas condições de detenção e de privação de verdade. A verdade não se importa tanto com este mundo como ninguém. A verdade não se importa com o teu caráter, não se importa com os teus pensamentos. Você não vai chegar a nada sobre a verdade assim, mas não se preocupe, você veio, falou, é tarde demais, você está contaminado, mesmo que você esteja misturado. Risos. E precisamente, quando você está todo misturado, você diz, bem, a mente não pode mais funcionar, ela está estupefata, está em colapso. É o que é preciso. No momento do evento, todos vocês ficarão maravilhados, acordados ou não. Todos vocês serão incapazes de controlar qualquer coisa em seu corpo, em sua vida ou neste mundo. Isso tem sido chamado de êxtase. Houve muitos de vocês desde o ano passado, desde o início de 2018, desde que o arcanjo Metatron liberou as últimas chaves em 14 de dezembro de 2017, ele permitiu que todos vocês, após nosso silêncio como anciãos, estrelas e arcanjos, descobrissem autonomia e liberdade. Mas autonomia e liberdade não têm nada a ver com felicidade. A busca da felicidade é uma forma de ganância, uma forma de apropriação. Como você quer viver que o outro é você se você fala sobre sua felicidade? Não é uma questão de felicidade, é uma questão de amor. O que você amou na sua vida? Como você amou? Todo o resto é apenas vento.
Não é um julgamento, é você mesmo confrontado com você mesmo no momento da imobilização, ou do evento, ou da sua morte. Peça aos irmãos e irmãs que passaram esta etapa de estarem todo misturado e que vivem com um sorriso ou que vivem a verdade, esta alegria nua, este ágape, este fogo do coração sagrado, pergunte-lhes o que estão vivendo. Procuram a felicidade, praticam o pensamento positivo, a meditação ou mesmo os alinhamentos de hoje? Não. A liberdade está mesmo em relação a isso, porque é o personagem, ainda que tenha sido essencial durante mais de 30 anos para elevar o nível de consciência. Hoje, já não vale a pena, mas não posso provar-te isso. A melhor demonstração é você mesmo quando a vê. Todo o resto é apenas cinema no sentido de comédia, evento. Acreditar que vão viver a felicidade e o amor, praticando qualquer coisa, afasta-vos hoje da verdade, e só poderão constatá-la, só poderão vivê-la, o que quer que ainda pensem dela hoje. Não podes fugir da liberdade. Se quiseres, é como se houvesse um personagem que te prende, que só conhece a prisão, que nasceu na prisão, que nem sequer imagina que há um mundo lá fora, e que há outra coisa, senão o que a sua janela lhe dá para ver, senão talvez a comida que lhe trazemos, mas não há alegria nela, e especialmente nenhuma verdade. A verdade, quando for vivida, mesmo que por um momento, bem, lhe dará esta alegria interior e você se reconhece. Não há nenhuma técnica, embora eu saiba que o cabeça, Jean-Luc, desenvolveu algo que liberta a cabeça de si mesma, mas é realmente a paragem do motor de sofrimento, isto é, a cessação da busca hoje mais do que nunca que te faz viver a verdade, porque a partir de agora, não voltarei a todas as afirmações de Bidi, mas a partir do momento em que se hoje ainda estás procurando algo em relação à felicidade, em relação à verdade, vocês não podem procurar o que são, só podem encontrar em si a si mesmo, seja lógico. Não há nada mais lógico, e aquele que vive, e aquele que viveu, não pode mais ser enganado por seu próprio personagem, não pode ser enganado por este mundo como de qualquer outro mundo. Ele está presente a si mesmo, presente à verdade, é amor, mas sem definição, sem particularismo, sem necessidade de justificar nada, nem de demonstrar nada. É no estado natural, e no estado natural, nenhuma pesquisa que possa ser realizada, nenhum pensamento positivo ou negativo que possa ser sustentado, nenhuma vibração, mesmo que sejam raras, que você pode segurar, você passa por tudo isso. Você está bem atrás ou na frente, e está ficando cada vez mais perto. Acho que o cabeça, Jean-Luc, chamou a fusão do simulacro e do sagrado. Até mesmo o videogame que é jogado onde os maus rapazes, como eu os chamei, têm a impressão de fazer tudo para evitar a verdade da eclosão, só servem a verdade. Eles não sabem disso simplesmente. Ainda não. E aquele que confinou vocês, os maus rapazes, os gignos, chifres, que eu os chamei há alguns anos atrás, não é nada além de vocês mesmos, não é nada além de cada um de nós. Você não tem como representá-lo para si mesmo, não tem outro jeito senão vivê-lo, mas, desde que tente compreendê-lo, agarrá-lo ou explicá-lo, estará se afastando da experiência vivida. Uma certeza para todos. Esta é a única verdade. Esta é a única verdade. Então, nesse momento, você dirá, mas como fazer isso? E, bem, seja como Teresa, o caminho da infância, o caminho da inocência, esteja completamente presente a si mesmo, esteja completamente presente para todos os outros, esteja completamente presente a qualquer olhar que você carregue, seja um inseto, seja uma árvore, seja um irmão ou uma irmã, ou qualquer coisa, uma estrela, existe a mesma constância para quem a vive. Eles não trapaceiam, não podem trapacear, ao contrário do que se alimenta de visão, cenário, vibração, energia ou evolução. É muito, muito importante também, em outro aspecto disto, é importante que eu revele a você hoje é que todos os irmãos e irmãs que participaram de uma vez todo o tempo em outras dimensões pelos processos vibratórios, por tudo que você recebeu, foi imperativo que você fosse o primeiro a vivê-lo, porque você era o mais perigoso, vivendo a supraconsciência, que arriscaria se opor à verdade.
E, de fato, o primeiro será o último será o primeiro, mesmo que você saiba que nunca houve nem o primeiro nem o último, já que não há ninguém, mas na história do sonho, é uma evidência. Era necessário que todos aqueles que eram a priori antecipadamente, por sua cultura espiritual, por suas pesquisas, pela abertura à percepção energética e vibratória, sejam de algum modo canalizados, dirigidos, cercados, para permitir a instalação do tempo zero. Não para eles, mas para toda a criação. Mas era necessário que esses irmãos e irmãs vivessem primeiro, porque eles são os mais perigosos em comparação com a verdade. A consciência nunca aceitará a verdade. A consciência é uma doença. Então você suspeita que quando eu digo isso para alguém, como você diz em sua expressão lá, Quebec, você está todo misturado. Riso. Eu realmente gosto dessa expressão. Riso. Mas quando tudo está misturado, você não pode distinguir nada, então tudo é passado o primeiro momento de confusão ou de estar misturado. Estar misturado não vai te enrolar, mas vai desenrolar você. Riso. Outra questão. Estamos no momento em que gostaríamos de uma pequena pausa. Então, mas vamos fazer este pequeno intervalo. Eu não estou dizendo adeus, mas estou lhe dizendo em poucos minutos. E obrigado por sua presença e suas delicadas perguntas que me permitem voltar ao banho desta maravilhosa linguagem que também é chamada de francês, mas que é um pouco especial aqui. Riso. Eu te digo imediatamente. Obrigado. Aplausos. Através de Jean-Luc Caillon. Apoteose Live. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.